Olá, aqui é o Shando Natsumi, seja bem-vindo à nossa segunda aula do nosso workshop sobre alta performance em vendas bancárias, gratuito e online. O workshop vai ajudar você, seja gerente de pessoa física, jurídica, alta renda ou gerente geral, a se tornar um gerente de alta performance e desempenho constante em vendas bancárias. Sem precisar, é claro, ficar pedindo, implorando de última hora para os seus clientes lhe ajudarem a cumprir a meta em troca de favores, que muitas vezes vão fazer até com que você se arrependa depois. Você não vai mais perder o seu descanso sagrado de todas as noites, preocupado com o que poderá ocorrer com você se as metas de vendas não forem atingidas. E mesmo para você que já tem seus mais de 10 anos de profissão, eu te garanto que o que você vai ver aqui vai aprimorar ainda mais o seu método, porque este workshop é um passo a passo que vai te mostrar todos os pontos cegos que, uma vez detectado, vão abrir horizontes incríveis para você. Eu posso te ajudar muito, assim como estou ajudando e já ajudei a centenas de bancários. Veja esse depoimento do André. O André é gerente PJ do Banco do Brasil. Muito boa noite a todos. O meu nome é André. Eu trabalho na área do mercado financeiro, mais especificamente com pessoa jurídica, há mais de 15 anos que eu trabalho nessa área. E eu, no final do ano, em dezembro, comecei a fazer esse curso, né, com o intuito de aprender as novidades do mercado, né? Nós estamos vivendo um momento onde os nossos clientes, eles mudaram, né, bastante as suas percepções e as suas necessidades do que era há 10, a 15 anos atrás, né? E a gente às vezes sente que está fora do mercado. E o que acontece? Esse curso faz com que a gente, sobretudo, se mantenha motivado para enfrentar essas mudanças e para, acima de tudo, se tornar um consultor dos nossos clientes. Eu tenho tentado aprender dessa forma, mudar a rotina e fazer com que a gente passe por... Eu tenha propostas de valor para os meus clientes. Não somente aquela venda, a gente fez um empréstimo, já faz um seguro junto, pede pelo amor de Deus para o cara comprar. Isso tem que acabar, né? Isso já não tem mais lugar. Então hoje em dia a gente precisa ser consultor e vender algo que faça sentido para o nosso cliente, algo que tenha utilidade. Isso eu tenho aprendido através das técnicas, através dos vídeos. A questão de nunca desistir, de usar criatividade para poder fechar os negócios, eu acho que é fundamental também. E acima de tudo, entender o porquê que o cliente precisa daquilo. Não simplesmente vender por vender. Eu, a partir do momento que eu comecei a fazer esse curso, em dezembro já tive ótimos resultados. Minha carteira fechou com mais de 1.300 pontos, coisa que eu não consegui no semestre todo. Eu não acredito que foi uma coincidência. É claro, a gente houve um empenho em cima, houve uma busca, mas o curso nos ajuda nesse sentido, de se manter motivado, de não desistir e de estar sempre querendo entender o que o cliente nosso precisa. É isso que tem me feito indicar esse curso para os meus funcionários, subordinados, colegas de trabalho. Se você atua na área aí de bancária, vai ser bastante útil esse vídeo para você. A gente pode, acima de tudo, mudar nas nossas metodologias de trabalho, de vendas e de prospecção. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e boas vendas! É possível sim fazer você bater as suas metas bancárias e eu vou te dizer por quê. Segundo Daniel Pink, saber vender é da natureza humana. Sim,
Todos nós estamos vendendo algo e de alguma maneira para alguém, o tempo todo. Então, se você não consegue atingir as suas metas, é porque não lhe ensinaram o passo a passo de uma técnica que é desenvolvida especificamente para a realidade bancária. E como eu prometi na aula passada, na aula de hoje eu vou te dar um conteúdo totalmente adaptado à realidade do bancário que vai fazer você alcançar a performance tão almejada para ser um campeão de vendas na sua agência e até mesmo da sua regional. E acima de tudo, um profissional realizado, capacitado para aproveitar todas as oportunidades existentes, alcançar voos na carreira bancária e ainda vai ter mais tempo para curtir a sua família e seus amigos. Ficar preocupado, inseguro com o que pode acontecer com você, caso não atinja suas metas na agência, vai deixar de ser um fantasma na sua vida. E esse fantasma é justamente o grande vilão de muitos afastamentos de bancários pelo INSS, que adquiriram a famosa síndrome de burnout, que nada mais é do que a consequência do acúmulo excessivo de estresse em trabalhadores que têm uma profissão muito competitiva ou com muita responsabilidade, tornando o dia de trabalho um sacrifício que envolve nervosismo, sofrimento psicológico e problemas físicos, como dor de barriga, cansaço, excesso, tonturas, afetando até mesmo o relacionamento dentro de casa e com a família. Mas calma, você não está mais sozinho, eu estou aqui justamente para lhe ajudar nessa jornada gratificante e desafiadora. E eu digo gratificante porque o ser humano sem desafios é apenas um ser humano em potencial. Então é agora o seu momento de plantar para garantir a colheita de amanhã. E é por isso que na aula de hoje eu vou falar sobre o processo de vendas e como a sua personalidade influencia no alcance das suas metas. Na primeira aula eu falei sobre como dominar as suas metas em vendas bancárias. Um passo a passo pré-determinado, único e exclusivo, para que você não delegue suas vendas para a sorte. Porque eu sei que hoje o seu grande desafio é ter o controle sobre as suas metas de vendas bancárias e não ficar refém delas. É importante você entender o valor da métrica, da mensuração, antes de qualquer passo em direção à sua carreira bancária. Mas antes de começar a segunda aula, eu queria agradecer aos comentários que a gente teve aqui na primeira aula. Eu respondi pessoalmente a cada um deles, e se você ainda não deixou sua pergunta e comentário, deixe agora. É muito válido perceber que existem tantos profissionais interessados em aprimorar suas performances em vendas bancárias, porque afinal de contas, banco continua sim sendo uma boa carreira, aliás, uma das melhores carreiras do nosso país. E a meta é o combustível da carreira bancária. E para você que chegou agora e ainda não assistiu a primeira aula, eu recomendo fortemente que você assista a primeira aula antes dessa. Esse workshop é uma sequência, é muito importante que você os veja na ordem correta. Então vamos lá para as duas dicas que eu vou deixar para você nessa aula que você já consegue aplicar para ter resultados e ser mais eficiente na sua abordagem. Eu vou falar sobre inteligência emocional em vendas bancárias e também sobre o processo de vendas. É fundamental nós entendermos o seguinte: não tem vendas se não há um processo definido. Quando não tem processo, você joga para sorte, ok? Vamos pensar certinho, vamos imaginar como isso funciona. Porém, antes eu quero começar falando sobre inteligência emocional em vendas. Como que isso funciona? Muitas pessoas acreditam que a inteligência emocional funciona simplesmente para você ter um autocontrole, para você conseguir ser mais paciente, para você conseguir ter mais calma, aguentar a pressão.
Isso faz parte sim, a inteligência emocional é você dominar as suas emoções, é você conseguir superar os momentos de dificuldade, o improviso, a pressão, o medo, às vezes que você muitas vezes chega a passar vergonha, a frustrar-se, tudo isso é necessário sim, inteligência emocional para continuarmos, para termos resiliência. Todas essas palavras você já sabe. O detalhe é como eu faço com que a inteligência emocional funcione na hora de vender mais. Não basta simplesmente você acreditar que porque é dedicado, porque você sempre tira um tempo para refletir, que você consegue muitas vezes conversar bem com o outro, mesmo quando o cliente é mal educado, mesmo quando o cliente é grosso, você consegue dar aquela respirada e fazer o que tem que ser feito. Ok, isso é importante? Importantíssimo. Porém, eu quero dizer a você o seguinte: a inteligência emocional em vendas bancárias vai além de você utilizar esse equilíbrio emocional, mental, racional, psíquico, vai muito além. Você não utiliza só em si, você utiliza também no outro, ou seja, no cliente que você está prospectando, no cliente que você está visitando, tentando efetivar as vendas. Como que isso funciona? Eu vou explicar para você agora e fique atento porque você não vai ver essa dica em qualquer lugar. É um estudo aprofundado, específico sobre inteligência emocional em vendas, ok? Bom, primeira coisa que é importante você entender é que quando nós estamos no processo de prospecção, de captação de novos clientes, boa parte dos nossos clientes ou nós nunca vimos, ou não temos intimidade, ou não conhecemos porque não faz parte da rotina. O cliente não vai na agência, você não tem vínculo com esse cliente, muitas vezes ele até pode estar na sua carteira, porém você não sabe quem é, e assim por diante, situações do dia a dia que você conhece bem. Porém, no momento em que nós vamos fechar um negócio, que nós vamos apresentar um produto, que nós vamos marcar uma reunião, o cliente tem algo que a psicologia chama de reação luta ou fuga. Ou seja, lá nos primórdios, quando o homem se sentia ameaçado na caça, ele tinha duas reações: ou ele lutava ou ele fugia, para a sobrevivência da espécie. Isso vem lá dos nossos ancestrais. O momento em que ele estava em dúvida, ele se sentia ameaçado, as suas emoções tomavam conta do cérebro, e o que acontecia? Ele precisava tomar duas decisões, e normalmente era ou fugia ou lutava para sobreviver. O que acontece? O que tudo isso tem a ver, Xando, com o dia a dia do bancário? Tem a ver que o nosso cérebro continua o mesmo, as emoções continuam dominando o nosso racional. E no momento em que você se sente ameaçado, por que se sente ameaçado? Porque está diante do desconhecido, porque está diante de alguém que simplesmente não sabe quem é. E é nesse momento que nós vamos começar a explorar a inteligência emocional em vendas bancárias, diante deste desconhecido, que até então, desde que se prove o contrário, no desenrolar da conversa, da visita, da apresentação, da geração de empatia, de confiança, pode ser que o cliente tire essa ideia de que você simplesmente representa uma ameaça para ele. Vamos ver como é que isso funciona. Olha só, aqui estão 5 perguntas que o seu subconsciente faz a você, mesmo que você não saiba que está sendo feitas essas perguntas, que você precisa dessas respostas. Muitas vezes isso acontece inconscientemente, e isso influencia na forma que o seu cliente espera, na forma que o seu cliente tem paciência, na maneira que o seu cliente é receptivo. Tudo vai influenciar de acordo com as 5 perguntas que a mente do seu cliente, que o emocional do seu cliente faz para ele mesmo. Olha só que interessante.
Tá, vamos exemplificar para que você entenda certinho, que isso fique claro para você. Por exemplo, diante de um desconhecido, diante de uma visita, o que a mente do cliente fica perguntando para ele? Primeira coisa, eu gosto de você. Olha só, muitas vezes você nem começou a falar, ou você já está se expressando, e a mente do seu cliente está dizendo o seguinte para ele. O inconsciente dele está falando, eu gosto de você. Essa pergunta tem que ser respondida, por isso que você tem que gerar empatia, se expressar bem e assim por diante. Eu já vou dar uma dica matadora para você eliminar essa primeira dúvida, que é, eu gosto de você. A segunda dúvida, você me ouve? Olha só que importante, hein? Muitos gerentes, muitos bancários estão preocupados no discurso, em falar bonito, em ter empatia, em poçar a voz, em estar bem vestido, mas o cliente não quer que você fale primeiramente. O cliente quer saber, o inconsciente dele, diante de um desconhecido, quer saber se você está ouvindo o que ele está dizendo. Enquanto você não sanar essas dúvidas, você não consegue ter uma empatia em vendas. A inteligência emocional entra nisso, em você driblar as emoções do seu cliente e conseguir aplicar tudo isso, ok? Vamos lá. Terceira pergunta que fica rondando, sondando a nossa mente. Olha só, você faz com que eu me sinta importante? Veja bem, todo cliente quer se sentir importante. Aliás, em estatísticas de vendas, provam que os clientes, a maioria dos clientes, boa parte dos nossos clientes, deixam de comprar da gente serviços ou produtos a partir do momento que ele se sente desvalorizado. É isso que acontece quando você não dá importância para tudo isso, ok? Então, você faz com que o cliente se sinta importante? Já vou dar várias dicas aí para você. Daqui a pouquinho, como neutralizar todas essas dúvidas antes mesmo de você apresentar seu produto, a vantagem, a taxa de juro, a forma de pagamento, o prazo, a documentação ou qualquer outro produto mais simples que você esteja vendendo. Antes disso tudo, a gente precisa eliminar essas dúvidas emocionais, inconscientes, que sondam a mente do nosso cliente. Quarta pergunta, você compreende os meus problemas? Olha só que importante isso, e eu quero dizer para você algo fundamental. Os clientes não compram de nós pelas nossas razões. Os clientes compram pelas razões deles. Ou seja, não é porque você tem que bater a sua meta, não é porque a taxa de juros está atrativa, não é porque a oportunidade que surgiu, que ampliou a oportunidade de crédito, não é nada disso. Isso são coisas do banco, isso são metas que você tem que bater, mas presta atenção no seguinte, os clientes compram pelas razões deles. E essas razões eu vou dizer para você, normalmente estão conectadas, estão ligadas com os problemas. Se você não entende os problemas do seu cliente, você não conseguirá dar a solução para isso tudo, ok? Bom, por último, eu acredito em você, é tudo aquilo que a mente dele fica sondando. Se não há confiança, não há negócio. Se não há confiança, não há um próximo passo para marcar uma reunião, para pegar o documento, para dar uma oportunidade, para enviar um e-mail com uma nova proposta. Enfim, sem confiança, termina aqui. Lembra que eu disse a você? Reação, luta ou fuga. Sem confiança, o cliente ou vai lutar colocando um monte de objeções para você não conseguir efetivar as vendas, ele vai arrumar milhares de desculpas em forma de objeção porque ele está querendo lutar, combater você, ou então ele vai dar uma desculpa, me manda e-mail depois, me liga depois, me procura daqui um mês, me procura daqui 15 dias, isso é fuga. Então nós temos reação, luta ou fuga, e isso vai acontecer, saiba você, todas as vezes em que você
não responder essas dúvidas que geram diante de um cliente quando você está prospectando, quando você não tem convívio, quando ele não sabe quem você é direito. Todas essas dúvidas passam pela cabeça dele, ele querendo ou não, e nós também, querendo ou não, isso vai acontecer na mente da pessoa quando você está diante dela, porque isso é um gatilho mental, isso é um instinto emocional que nós carregamos desde sempre, ok? Agora eu vou ensinar você rapidamente, cada dica breve, a neutralizar isso. Presta atenção que isso pode ajudar muito no momento em que você vai neutralizar e efetivar suas vendas. Eu já expliquei por que tudo isso acontece, agora eu vou falar para você soluções práticas e simples. Eu gosto de você, olha só, nos 2 primeiros segundos, olha que dica valiosa, guarda isso, mais do que guardar, começa a aplicar hoje mesmo ou amanhã, enfim, começa a aplicar o mais rápido possível, porque assim, diante de você pela primeira vez, para responder essa pergunta, eu gosto de você, sabe o que a gente precisa fazer? Dar um sorriso e olhar nos olhos nos 2 primeiros segundos. É isso mesmo, diante de uma pessoa desconhecida, estudos comprovam que ao olhar nos olhos e ao despertar um sorriso é uma expressão universal na qual você desarma o cliente. Quando você sorri, o cliente está pronto para desarmar, para que você não seja uma ameaça, para ele comece a gostar de você. Mas tudo isso tem que ser feito nos 2 primeiros segundos. Olha nos olhos e dá um sorriso para desarmar e neutralizar essa primeira dúvida se ele gosta ou não de você. Simples, objetiva, mas testa para você ver se vai dar certo ou não. Segunda dica, você me ouve? Olha só, você me ouve? É importante nós aprendermos a escutar o cliente. O vendedor, o gerente ruim é aquele que mais fala do que ouve. Não tem como nós descobrirmos o que o cliente precisa se só nós falamos. Então, deixe o cliente falar o que ele quer falar. Faça poucas perguntas e depois você deixa ele falar. Poucas perguntas e deixa ele falar. É isso que vai ajudar o seu cliente a adquirir uma confiança e perceber que você está dando espaço a ele, ok? Faça poucas perguntas e deixe ele falar mais. Você faz com que eu me sinta importante? Olha só, uma das coisas fundamentais é o cliente se sentir importante. Como que você faz com que esse cliente se sinta importante? Tem alguns detalhes. Procure sempre repetir o nome desse cliente durante o período que você está conversando com ele. Fale sobre o nome dele, enalteça as conquistas dele. Se ele acabou de adquirir uma empresa, se ele conseguiu um feito novo na vida dele, faça com que ele se valorize, com que ele fale de si mesmo. Essa é uma das primeiras coisas para você gerar empatia, é deixar o cliente falar de si mesmo, principalmente as coisas boas. Dale Carnegie fala o seguinte, o pai da empatia fala o seguinte: quer fazer com que a pessoa acredite que você é uma boa pessoa para conversar, que você é uma boa pessoa que gosta de conversar com os outros? A dica é única e simples: deixe essa pessoa falar de si mesmo. É isso que você tem que fazer. Puxe gatilhos, pegue pontos da conversa e deixe ela se encher. Ela mesma fala de si mesma, ela valoriza as coisas. É assim que você consegue neutralizar essa questão e essa dúvida. A outra dúvida é: você compreende os meus problemas? Escutando e deixando a pessoa falar de si, isso está resolvido. E por último, eu confio e acredito em você. Se você fazer passo a passo, se você fizer passo a passo desses pontos, com certeza você vai gerar uma confiança. Por quê? Porque a confiança não vem de uma palavra, de uma mágica. Confiança vem nos primeiros 2 segundos, sorrindo, escutando, deixando a pessoa falar de si,
Nesse momento você vai subindo uma escadinha da empatia. A partir do momento que você conectou com esse cliente, o que acontece? É natural que a confiança aconteça e que aquela reação emotiva de luta ou fuga seja dissipada. Deu para entender? Preste atenção em sempre responder essas dúvidas diante de um desconhecido. Nesse passo a passo, anota, aplica, decora isso para que você consiga gerar de imediato uma conexão de confiança com o seu cliente, com a pessoa que você está prospectando. Eu tenho certeza que isso vai mudar as suas chances de conquistar novos clientes e de efetivar a sua venda com inteligência emocional em vendas bancárias. Agora eu quero falar para você e deixar esse outro pilar, são 4 pilares, o processo, o método exclusivo que eu criei para vendas bancárias. Eu já falei no vídeo passado sobre o primeiro pilar, agora eu falei sobre inteligência emocional, segundo pilar, e agora o terceiro pilar, que é processo. Os maiores especialistas em vendas no mundo, em vendas consultivas, dizem o seguinte: vendas é processo. Este é o resumo. Se perguntar o que é vendas, qual a melhor maneira de vender, qual é a certeza que você vai conseguir vender, em uma única frase você consegue entender isso. Vendas é processo. E o grande desafio é que muitos bancários, centenas de bancários que eu atendo, não conseguem enxergar, não conseguem passar as etapas deste processo de vendas. Xando, cada bancário, cada segmento, cada produto, cada perfil de cidade, de cliente, tem um processo de vendas. Existem adequações que você tem que fazer e eu vou mostrar como que isso funciona. Porém, você tem que ter a clareza, independente da maneira como você já efetiva vendas, como você prospecta o cliente, a maneira que você fecha negócios. Obviamente, você chegou onde chegou já utilizando algo meio intuitivo, algo que você aprendeu com outro gerente, algo que de repente você foi praticando e viu que dá certo. Olha só, tudo isso não é para você descartar, você já sabe que dá retorno. O que nós vamos fazer é incluir o que você já sabe, o que você já fez, fazer um checklist se isso está dentro de um processo de vendas. Passo a passo para você checar, para você verificar se realmente ao abordar um cliente até o momento do fechamento desse cliente, se você executa um processo de vendas. Eu vou mostrar aqui para vocês 7 passos que todo processo de vendas deve ter, independente do seu cliente, do seu produto, do segmento que você trabalha. Independente disso, você precisa ter a clareza, adaptando ao seu estilo, fazendo do jeito que você gosta de fazer, mas que existe um começo, meio e fim. Ou seja, um passo a passo para você ter aquilo que eu venho falando nos outros vídeos, para você dominar as suas vendas, as suas metas e não ser dominado por elas. Como que eu consigo dominar? Se eu tenho um processo. Se eu estou na segunda etapa do processo, eu sei o tanto que ainda falta. Se eu estou no meio, eu entendo que já estou na metade, mas que ainda falta muito. Se eu estou quase no final, eu sei exatamente quais são os comportamentos, quais são as atitudes que eu tenho que ter para garantir, para efetivar, para conseguir mensurar a minha venda de ponta a ponta. Por isso que a venda se torna previsível e você passa a dominar as suas metas, porque você não faz cada dia de uma maneira. Você não conta com a sorte, você não conta com fatores macroambientes que você não domina. Você conta com um processo que você aplica passo a passo até dominar, até ter controle de métricas e entender se está mais difícil, se está mais fácil, ok? Olha só. Vamos então entender
de uma maneira simples. Depois, obviamente, tem que aprofundar, depois você tem que entender como que faz isso no dia a dia, mas eu quero explicar para você de uma maneira simples, ok? Para você ver como funciona. Olha lá, prospectar. Prospectar, basicamente, eu já falei no primeiro vídeo, é a forma que garante todo o processo de vendas. Sem o estoque de prospecção, sem a visita, sem abrir os canais de prospecção, você não consegue clientes, sempre vai faltar clientes, sempre vai sobrar metas e você terá uma dificuldade imensa. Então, prospecção é a linha central, é o primeiro e mais importante comportamento, passo que você tem que cuidar, que você tem que sempre verificar se está acontecendo ou não, é o passo da prospecção. Você sabe como prospectar e eu também estou dando várias dicas nesses vídeos como que você pode fazer isso, ok? Segundo ponto, conectar. Eu prospectei, marquei uma visita, marquei uma reunião, estou abordando o cliente ali na minha frente, estou telefonando, mandando um WhatsApp, tudo isso é prospecção, estou tentando prospectar. Porém, não adianta só prospectar e esse é o erro que muitos gerentes cometem, porque estão desesperados com o pouco tempo que tem e o excesso de metas e a grande quantidade de vendas que tem que efetivar. O que acontece? Muitos já pulam da prospecção e já querem vender, já quer lá da prospecção fazer o fechamento. Não tem como fazer venda assim, é um processo. O segundo ponto é conectar. Eu prospectei, agora eu preciso conectar com o meu cliente. E a dica é, não tente vender neste segundo passo. Você precisa gerar empatia, você precisa utilizar tudo que eu disse sobre a inteligência emocional em vendas, porque neste momento você está conectando com o seu cliente. Você não está vendendo, não está decidindo, não está matando objeções, nada disso. Você está conectando com o seu cliente. Então, primeiro prospecta, depois se preocupa em conectar, é o segundo passo importante para você realizar o processo de ponta a ponta. Terceiro passo, descobrir. Olha só, este é o passo mais importante se você quer ser assertivo, ou seja, se você quer oferecer a proposta ideal, o produto que mais vai atender as necessidades do seu cliente, você tem que dedicar 80% do seu tempo, de todo o processo de vendas, 80% do seu tempo deve ser utilizado em descobrir. De que maneira? Fazendo perguntas, perguntas, perguntas. Descubra tudo sobre o seu cliente. Descubra sobre a empresa, as pessoas chaves que trabalham, sobre o jeito que essa pessoa gosta de fechar negócio, quanto tempo de mercado tem, o que esse negócio que você está fechando representa para ele. Tudo, absolutamente tudo. Quanto mais informação, quanto mais você navegar nesse passo da descoberta, maior será a chance de você efetivar essa venda, ok? Vamos lá. Quarto passo, conciliar. Conciliar o que, Xandro? Conciliar o prazo, as condições da sua proposta, as regras da sua proposta, com o que? Com as necessidades, com os problemas, com as dores do seu cliente. É o momento de colocar as cartas na mesa, ver o que você pode fazer por ele, de acordo com a proposta que você tem, com as regras que você tem, com as condições que estão ali, mas também com o prazo que o cliente precisa, com a maneira que ele consegue fazer aquilo que você está pedindo, com as condições que ele vai ter naquele momento. É conciliar, é colocar todas as cartas na mesa para tentar fazer com que tudo funcione da melhor maneira possível, ok? Conciliar é o quarto prazo do processo de vendas. Bom, quinto passo é uma das coisas mais importantes se você quer ter a sensação, e não apenas a sensação, mas a certeza de que a venda, de que o discurso, de que o processo, de que a abordagem está evoluindo. Como que eu faço isso? Eu faço da seguinte maneira: eu vou pedindo
Os próximos passos eu vou pedindo. Como assim? O que é pedir um próximo passo? É, por exemplo, podemos remarcar a visita depois que você checar com o seu financeiro? Eu posso te ligar no período da tarde? Eu posso trazer ou enviar por e-mail a documentação necessária para que a gente consiga fechar isso ainda hoje? Eu consigo uma indicação sua para facilitar todo esse processo? Tudo isso é pedir. Não existe evolução no processo de vendas, não existe um caminhar para o fechamento de vendas se você não pede. Se você não pede o próximo passo, o próximo micro compromisso. Sem isso, não dá para você conseguir sequer evoluir na sua negociação. Eu vou falar isso no próximo vídeo, vou adentrar em fechamento, eu vou falar isso de uma maneira bem objetiva, bem específica, mais aprofundada, mas por enquanto é importante você entender que pedir o próximo passo faz parte do fechamento do processo de vendas. Não tem como isso acontecer sem pedir. Reverter as objeções. Olha só, muita gente tem medo de objeção porque parece que está sendo rejeitado pelo cliente. Objeção, veja bem, nada mais é do que um sinal de compras disfarçado por uma dúvida. É isso mesmo, quando o seu cliente tem uma objeção, ele está impondo aparentemente uma barreira, ele não está impondo. Ele está com uma dúvida, mas ao mesmo tempo ele já disse, olha, é como se ele dissesse, se resolver isso, eu compro. Percebe? Uma objeção é sempre um sinal de compra. Então você precisa sim reverter todas as objeções do seu cliente. Não saia da frente do seu cliente, não desligue o telefone, não pare de mandar mensagem enquanto todas as dúvidas não estiverem sanadas do seu cliente. E vou além, nunca envie uma proposta sem ter a convicção que todas as dúvidas do seu cliente foram sanadas. Seja enviar por e-mail, por WhatsApp ou pelo próprio telefone, nunca faça uma proposta sem ter a certeza de que as dúvidas dos seus clientes foram solucionadas, ok? E por último, o sétimo passo que todo processo de vendas deve conter, que você pode começar a entender, a decorar, a exemplificar, colocar no papel todos esses passos, você pode fazer isso, é implementar. O que é implementar? Implementar praticamente vamos chamar de pós-vendas. Você ofereceu o produto, você mostrou as vantagens, agora sabe o que você tem que fazer? Implementar, ajudar o seu cliente a fazer a coisa acontecer. Não adianta só resolver e some e já sai correndo atrás de outro cliente. Implementar é ver se deu certo, é ligar depois perguntando se deu certo ele comprar o carro que ele queria, se deu certo a casa que ele estava pesquisando, se está dando tudo certo na viagem que está programando para o filho, no intercâmbio que ele está programando, tudo, absolutamente tudo. Implementar é fazer o algo a mais, é fazer um pós-vendas, é fazer um checklist, ok? Esses são 7 passos que todo processo de vendas deve conter. Lembrando, não existe vendas sem processo. Ou você implementa isso no seu dia a dia do banco, ainda que com a correria, com a falta de tempo, com excesso de metas, tudo aquilo que não é novidade, ou você combate através de um processo de vendas, ou sempre você estará contando com a sorte, com o acaso, e isso não faz com que você domine as suas metas, ok? Então agora eu vou te pedir novamente para você compartilhar comigo a sua opinião sobre tudo que eu te falei até agora. Por favor, deixe o seu comentário, a sua dúvida no campo de comentários logo aqui abaixo. O conteúdo desse workshop faz parte de um dos meus cursos que ganhou o nome de Super Gerente, por ser um curso onde eu consegui criar um método, uma linguagem específica para bancários, o que performou um método
testado e aprovado, que não existe em lugar nenhum, mesmo na faculdade corporativa do banco, você não vai encontrar. Na próxima aula, eu vou falar um pouco mais sobre este curso, como se inscrever caso tenha interesse em se aprofundar ainda mais. Mas por enquanto, dá uma olhadinha aqui embaixo, que como eu prometi na aula passada, eu estou disponibilizando mais um material complementar, onde você aprenderá dicas sobre uma ferramenta para você aplicar na prática e conseguir entrar na mente do seu cliente, e essa ferramenta se chama As 4 Coisas. Você aproveita todo o conteúdo da inteligência emocional e reforça com as informações que levantar com essa ferramenta. E se você está gostando, por favor, marque um amigo seu que possa estar precisando desse conteúdo. Você com certeza ajudará muito fazendo isso. No próximo vídeo eu vou tirar de você aquela sensação de quem nadou e morreu na praia. Já aconteceu com você de ter investido tempo, expectativa e esperança numa negociação e de repente tudo desaparece? Eu vou te ensinar como melhorar o fechamento e sua capacidade de negociação, e também vou mostrar para você como seu jeito de aprender pode influenciar no seu dia a dia. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço!